Alô galera, sou o Thiago Ramos, essa aqui é a Arena Check-in e hoje a gente vai falar de um assunto até certo ponto polêmico, que foi essa situação envolvendo o Damar Hamlin, onde ele caiu em campo tendo um ataque cardíaco, uma situação muito tensa, onde até então a NFL queria voltar com o jogo e os técnicos das equipes se negaram, o que eu achei perfeito, mas mostra também essa falta de senso, de tato da NFL, tá? Então vamos lá, solta a vinheta porque o vídeo vai ser longo, tá? Thiago Ramos. Arena Check-in. Pronto, galera, então a gente voltou aqui, então a gente vai falar de algumas situações. Por exemplo, cara, vai ter tópico de controle de doping, com protocolo médico para questões cardíacas, shoulder pads, que é a questão da proteção, né, que a gente vai falar algumas situações, tá, que acontecem, que eu fui ler, fui procurar, madrugada toda, porra, foi foda dormir, porra, preocupação, assim, que a gente que é amante do esporte, cara, a gente não quer ver uma situação dessa, a gente quer ver o esporte. Intensidade, a gente gosta da intensidade, o jogo é intenso. Só que eu não quero ver um cara caído daquela forma que caiu o Hamlin. Menino que foi draftado ano passado, cara. Vem fazendo uma temporada excelente. Cara, é um dos, cara que intenso na defesa. E assim, a gente não quer ver isso. A gente quer ver o esporte. Shoulder pads, helmets, que toda essa questão de helmets é interessante, porque a evolução do helmets não é acompanhada do shoulder pads, tá? Então, a primeira coisa que eu vou falar é a parte de protocolo médico para prevenir doenças cardíacas, essas questões. Por exemplo, a FIFA enfrentou uma sequência grande de problemas cardíacos. Foé morreu num jogo da Copa das Confederações em 2003. Então, a partir disso, houve uma mudança nos critérios para você estar apto a jogar uma partida de futebol. Os grandes times, as grandes ligas criaram uma lista gigante de exames que o jogador precisa passar, tá? Então hoje você encontra até em pré-temporada vários jogadores afastados vão sendo avaliados, como Washington Coração Valente do Fluminense, tanto que virou Coração Valente por causa do problema cardíaco dele. Ele conseguiu fazer uma série de mudanças e conseguiu voltar a jogar. Mas assim, isso depois de uma morte do Foé numa Copa das Confederações, o mundo inteiro vendo aquela competição que era até mais importante do que ela é hoje em dia. Em 2004, no Campeonato Paulista, Serginho morrendo em campo num jogo entre São Paulo e São Caetano. Cara, são coisas que marcaram e a FIFA teve que rever isso. E, obviamente, agora recente o Eriksen, que até voltou a jogar. E algumas ligas não aceitam o Eriksen como não aceitam o Eriksen por causa da doença cardíaca dele. Então ele não pode jogar. Então ele teve que se buscar outros caminhos, né? Então hoje ele está jogando, eu esqueci qual clube que ele está jogando, mas deixa eu ver aqui rapidinho. Rapidamente a gente vai ver para resolver isso. Ele tá na inglesa, né? Mas ele estava na Inter de Milão. Quando ele teve o problema, a liga, o Calcio não libera o jogador se não passa em todos os exames. Então, como ele tem uma cardiopatia, ele foi proibido de jogar na Itália. Ele pode jogar na Itália ou jogador de outro clube, como é o caso do Manchester United, que ele foi para o Everton, conseguiu fazer bons jogos no Everton e foi contratado pelo United. Por quê? Porque a Premier League é um pouquinho menos rígida do que o Calcio, tá? Então, cara, tem essa situação. E aí o que acontece nas grandes ligas? Eu não tô falando da NFL só não, gente. Tô falando da NFL, NBA, MLB e NHL. São as grandes ligas que são regidas pelas suas regras. E os protocolos médicos não são super rígidos. Inclusive, e demoram a ser atualizados. É o caso que a gente viu com o ET. Aquele filme do Omalo é espetacular com o Will Smith. Você entende todas as dificuldades, você entende as reuniões, o
cara faz um estudo grande, mostra as situações e o dinheiro é colocado sempre à frente, tem umas dificuldades, o cara é caçado, recebe uma série de ameaças. Por quê? Porque ele está afetando um esporte que todo mundo gosta, a gente gosta. Eu estou aqui fazendo um vídeo porque talvez eu possa falar. A gente não vai ver o vídeo talvez a gente não veja um vídeo do Kurt falando isso, do Paulo Antunes falando isso. Pessoas que estão ligadas diretamente à NFL não vão falar. Mas assim, eu posso falar porque eu tenho meus 300 inscritos aqui, eu acho que vocês gostam da minha opinião, então assim, cara, você pode não concordar, mas eu vou falar. Falta um critério melhor de protocolo médico, principalmente cardiopatia. Você precisa, talvez, conversar com a FIFA, ver o que é feito e, para isso, você trazer isso para os esportes americanos. Porque, para mim, foi um lance normal, tá? Minha opinião. Obviamente, como eu falei, existe toda a questão da força do Higgins e ele foi um contra o outro, realmente é uma batida muito forte. Então, cara, pode haver? Pode, mas existe uma coisa pré-existente. Uma pessoa normal, tanto que existem brincadeiras de dar tapão no peito e ninguém morre com isso, óbvio. Que é uma brincadeira idiota, mas existem. Então, assim, cara, quem nunca brincou assim, pau, dá uma porrada no peito de um amigo brincando? É uma imbecilidade. A gente brinca, mas a gente é imbecil também, né? Cara, então isso é uma outra situação. Então, protocolo médico a gente já falou. Controle antidopagem. Cara, é uma coisa até relativamente que eu venho procurando material, você vê assim, são testados 10 jogadores por jogo de cada equipe. Dentre os 44 lá e tal, então não é um número tão grande, né? Você tem 53 no roster e tal, não sei se eles consideram os 53 ou quem vai estar em campo e tal. Beleza, mas você testa 10 desses, cara, você testa 20%. É um pouco até padrão, se você for comparar com o futebol, que são 2, está no mesmo nível, né, de testagem. A questão existe um limiar, uma tolerância maior nas ligas americanas para determinadas substâncias. Você não precisa ser zerado. Lembra antigamente quando a lei seca deixava você consumir um ou outro uma bebidinha, porque você podia beber uma latinha, alguma coisa para fazer o exame? Era isso. A Liga Americana permite o uso de determinados tipos de anabolizante. Assim, você vê, caso clássico é o beisebol. Cara, os caras tomam muita coisa e aí só um ou outro que é pego. E assim, mesmo quando o cara é uma grande estrela, existe uma certa benevolência em tudo relacionado àquela pessoa, né? Cara, e a gente tem casos como Mark Maguire, como Caraca, esqueci o cara do São Francisco, o nome dele. São caras que são estrelas, brigavam por ser o recordista de home run e estavam sempre envolvidos com a polêmica do doping. No futebol americano é a mesma coisa. Cara, a questão é que, assim, normalmente o principal jogador é o quarterback. E, assim, eles não são caras que são tanques, são caras que você chama a atenção a questão do doping. Porém, em outras posições, a explosão, a potência, a pegada é uma coisa muito relevante. Então, provavelmente existe situações onde você tem que ser mais testado. E aí você tem que, talvez, tirar esse limite. Só que há interesse? Não sei, tá? E aí, só relembrando essas situações, cara, que são super relevantes. O doping, porque assim, você acaba gerando mais doenças, mais cardiopatias e afetando o fígado, uma série de outras coisas, dependendo da substância. E, cara, se você for testar todos os jogadores com regularidade, testou antes da temporada, e aí testar o cara, todo mundo tem que fazer 1 ou 2 exames por mês, independente do jogo, cara, você vai começar a ter problema. E se for 0, o limite for 0, tá? Cara, então esse é um caso que pode haver. Eu não sei, tá? O caso foi ontem, eu estou levantando hipóteses. Porque eu acho que assim,
O debate é importante, a gente precisa levantar todo tipo de hipótese para o nosso esporte não ficar manchado e a gente cada vez perder o interesse. Porque mortes em campo vão fazer com que a gente... Cara, foi impactante, cara. Olhar aquele lance, a forma como o Hamlin caiu, é algo que, porra, me deixou meio... Assim, eu fui ver o lance depois, porque eu não consegui ver na hora. Mas, cara, deixa você uma situação assim, cara. Todos os grupos que eu participo, houve um debate. E assim, houve pra mim uma falta de tato, mais uma vez, da NFL em relação a querer voltar ao jogo. Cara, as pessoas não estão com a cabeça para isso. O cara, porra, pode ter morrido. Ninguém teve a noção. E ele relembra, Shazier, outras situações também, que acaba voltando o jogo, tá, gente? Vamos lá, mais 2 pontos aqui pra gente... O vídeo já tá longo, a gente tá... Não é um vídeo feliz, né? Eu queria estar falando aqui dos jogos, dos grandes lances, da volta de Green Bay, mas eu acho que é um vídeo importante pra gente fazer. E aí, agora, mais um vídeo, mais um tópico. Helmet. Cara, a evolução dos capacetes é algo, assim, surpreendente. Assim, todo ano existe um laboratório de segurança da NFL que testa os capacetes e vão melhorando os capacetes. Pô, o que acontecia? Esse capacete aqui é um capacete antigo, tá? Ele é um capacete bem antigo. Ele é um capacete que é antes de 2015. O que acontecia? Até 2015 foi identificado que os capacetes geravam mais problemas do que solução. Eles eram capacetes muito mais duros e que geravam e amplificavam o impacto, tá? É até uma questão da luva no box. Todo mundo fala isso, que a luva, na verdade, ao invés de ser contundente, por exemplo, a luva de MMA é uma luva pequena, já a luva de boxe ela é grande, então a pancada ela se expande na cabeça, então ela gera mais problemas. A questão do capacete é que ele tinha uma resistência muito alta, porque achava-se que a resistência tinha que ser alta para evitar, só que na verdade, com a resistência alta, você impactava diretamente na cabeça do jogador. E aí tem toda essa revisão de ACT, todas essas questões de concussão, começaram a rever protocolos de concussão. Por exemplo, Tua esse ano, por mais rígido que seja o protocolo de concussão, cara, é um cara que ele devia ter saído. Aí vai começar aquela discussão, é polêmico. Devia ter saído talvez no início do jogo do Packers ali, logo de cara, quando ele teve aquela queda. Ele continuou, teve mais 2 interceptações, situações bem complexas. Então, beleza. Cara, a gente tem que discutir, não tem jeito. Mas o que aconteceu a partir de 2015? Houve testagens anuais e mudanças nos capacetes. Anualmente, o laboratório de segurança da NFL testa os capacetes, verifica o que pode ser melhorado e eles são alterados. Inclusive, em 2022, antes da temporada, houve uma nova mudança, que foi a diminuição do peso relativo do capacete. Então, e é padrão. Hoje não existe mais diferenças entre capacetes. Por quê? Existiam diferenças. Tinham capacetes mais pesados. Alguns defensores usavam capacetes mais pesados e duros para realmente impactar mais no ataque. A parte ofensiva usava capacetes mais leves e menos protegidos. Por quê? Porque não, a gente não dá tanta pancada, Mas, cara, obviamente, agora existe um padrão, não tem essa questão. Mas, assim, todo ano é feito testes e mudanças e melhorias, tudo isso. Já os shoulder pads, o que acontece? Cara, os shoulder pads, eles não são revisados há 9 anos, se eu não me engano. Cara, e existe um evolutivo de diminuição de tamanho. Não, ao contrário do capacete, que você tem todo o padrão dele aqui definido, só mudando a grade, que aí, por exemplo, algumas posições podem usar uma grade menor, como o kicker e tudo, os shoulder pads não tem um protocolo, não tem um padrão, que todos têm que ter o mesmo tamanho, não. Então, por exemplo, linha ofensiva. Linha ofensiva pode ter um shoulder pads tipo o Baby Luke. Porra, então assim, ele bota um shoulder pad pequeno, cara, porque ele tá ali só no empurra e puxa, né? Então, cara, ele não tem pancadas, então é liberado isso. Cara, alguns wide receivers também usam shoulder pads mais leves.
Por quê? Porque o cara perde mobilidade. Um shoulder pad muito grandão faz com que você perca a mobilidade. Você não vai ter... Só que, e assim, a evolução da forma como o helmet, os capacetes são testados, os shoulder pads não são. Não existe essa evolução tão grande. Então, assim, é meio complexo. É um assunto polêmico, eu estou falando de polêmica aqui. Eu sei que é um assunto complexo. E eu gostaria de não estar falando. Eu gostaria de não estar falando sobre doping, sobre shoulder pads, sobre segurança, protocolo médico. Tudo isso eu acho muito legal a gente trazer à baila. Por quê? Isso é uma coisa para deixar nosso esporte cada vez mais relevante, cada vez mais interessante, a não diminuir a intensidade, porque também tem isso. Se você começa a ter muito problema, cara, os jogadores vão querer ver diminuir, cara, não vai querer se expor tanto. Por exemplo, como se morre o Henley, como ficará a cabeça do Higgins? Cara, você pode... Cara, é o esporte. Só que ele pode ter causado a morte de um companheiro. Como fica? Cara, ou até outros companheiros, cara, próximos ao Henley. Cara, talvez eu não jogasse mais. Ah, cara, mas... gente, o cara pode muito bem parar de jogar porque ele não vai... Mental, cara. Até a saúde mental é uma coisa muito relevante. Precisa ser trabalhada. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado. O jogador não é máquina. Então, cara, imagina ele matar um jogador, um colega, e o que vai ser feito? Cara, é complicado, tá? Eu sei que é um vídeo que não foi alegre, não é um vídeo que é divertido, mas é um vídeo que eu acho que a gente precisava fazer. Então, galera, esse é o Arena Check-in. Se tem esporte, se tem arena, tem esporte lá dentro, a gente tá lá. Então, se gostou, deixa seu like, curte, compartilha e ajuda aí, se inscreve no canal, tá, gente? Pô, a gente tá querendo fazer, assim, falando sobre todas as rodadas, estamos sempre postando vídeo, então ajuda a gente aí e tamo junto.